Olá, eu sou a Lu Haug e hoje estamos começando mais um Espaço News Litoral Norte. E o programa de hoje vai falar sobre metas, como cumprir as metas para 2022. E também vamos conversar com o músico Daniel Monteiro sobre o projeto Coração Americano. E também temos o quadro da Clínica Cell com o Dr. Hugo Dalazoana. Fique com a gente. Olá, hoje eu estou com o Gerson Marque, que é mentor e treinador comportamental. Tudo bom, Gerson? Tudo, Lu. Obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Gerson, nós estamos no fim do ano, né? E as pessoas têm muitas metas. Eu vou emagrecer, fazer um novo curso de inglês ou de qualquer outra língua, vou guardar dinheiro para uma viagem. E eles planejam, no calor da emoção, muitas metas, né? Sim. Fim de ano e tal. Só que daí, daqui a pouco, eles se veem que metade do ano ou até antes não cumpriram nem a metade do que tinham planejado. O que acontece com as pessoas? Por que elas não conseguem cumprir essas metas? Bom, primeiramente dizer para você que o teu cálculo está certo, elas não conseguem mesmo, porque a gente tem números que mostram que é uma pesquisa do The Journal, que é um jornal de Londres, que fala que 88% das pessoas que fazem metas no Réveillon não chegam, desistem delas, na verdade, antes de fevereiro e antes do carnaval, no caso aqui do Brasil, né? E somente 8% das pessoas seguem com seus projetos e conseguem realizar até o final do ano, né? 4% fica ali no meio do caminho, aí, pelo meio do ano e tal. Mas o grande problema começa por três coisas que andam completamente juntas, né? Falta de clareza, falta de disciplina e falta de foco. Uma puxa a outra. E clareza significa que a pessoa tem que ter metas claras para as principais áreas da vida dela, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, meus mentorados, que eles tenham metas em pelo menos 6 grandes áreas da nossa vida, que é a pessoal e a profissional, saúde, relacionamento, finanças e espiritualidade, porque elas andam juntas, né? Nós somos sistêmicos, então quando você tem metas trabalhadas nessas áreas, você está atuando sempre naquela área que pode estar te derrubando um pouquinho. Quando você eleva o nível de uma área, ele eleva o das outras, justamente por esse lado sistêmico, e você vai andando. Mas o que faz andar realmente, né, é tendo claro quais são as metas nessas áreas, a pessoa desenvolver o que faz ela ser disciplinada, que é a constância. E constância vem de repetição de comportamentos, de rotinas que levam a um resultado. Então eu tenho que ter claro qual é o resultado que eu quero, ou seja, qual é a meta, qual é o resultado que eu quero, quais habilidades eu preciso desenvolver para atingir esse resultado e por quanto tempo, para que eu possa me manter constante ao longo desse caminho e mensurar como é que eu estou indo em relação a essa meta, né? Porque cada meta vai ter desenrolar todo esse processo, né? E a procrastinação é inerente ao ser humano? Porque muita gente faz isso, né? Sim. É uma coisa inerente. A pandemia acelerou mais ainda, né? A procrastinação, ela tem relação, o lado psicológico está relacionado à ansiedade, a várias situações, mas basicamente, para as pessoas entenderem de modo mais fácil, é sempre relacionado a uma inabilidade emocional que vem do medo, né? Que vem do receio, da dúvida, né? E como é que isso funciona na prática? Ela transforma esse medo no medo da ação. E o medo da ação, ele é dividido de duas formas. O medo de não dar conta, de não ser bom o suficiente, então está relacionado à falta de habilidade para o nível de meta ou de desafio que você está colocando na sua vida. Por exemplo, se a pessoa não está se organizando, né, não consegue se organizar e procrastina tudo, ela tem um receio, um medo daquilo, não funciona na vida dela. E ela começa a entrar em ansiedade e ela procrastina. Ao mesmo tempo, se a pessoa tem uma dificuldade de agradar ao outro, dificuldade com a opinião do outro, precisa agradar o outro, ela também se trava na ação. Então tudo isso faz com que ela demore para agir, ou seja, que ela procrastine. O medo. O medo e eu acho que é bem isso, né? Medo do que as pessoas vão pensar. Ele fez uma meta e não cumpriu, ou, né? É interessante. Mas existe um outro plano, não sei como é que a gente está de tempo.
Existe o outro lado que é o natural do ser humano. O ser humano, ele é procrastinador por natureza, porque a gente tem aqui atrás, na parte de trás do nosso cérebro, o sistema límbico, né, que é conhecido como cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, né, desenvolvido dentro do homem, lá na época das cavernas ainda. E ele é um cérebro que ele foi acostumado de se desenvolvendo em cima da ação de caçar e ser caçado, que era o que existia naquele momento no mundo. Quando ele comia, se alimentava da caça, ele gerava o que hoje a gente conhece como dopamina, ou seja, o prazer, a energia, né? Então ele ingeria o alimento, tinha toda essa ingestão de prazer, então era um prazer imediato, né? E ao mesmo tempo ele era caçado, ele vivia em alerta. Porque imagina os monstros daquela época lá. Então o cérebro foi se desenvolvendo com essa característica de estar em alerta, estar com receio, aí vem a inabilidade relativa ao medo e ao mesmo tempo essa condição de querer um prazer imediato. Então se eu tenho receio, eu busco um prazer mais imediato. Se é difícil, eu procuro um prazer imediato. Se é muito longo prazo, eu quero algo mais prazeroso. E aí que você vê hoje as pessoas trocando suas vidas, trocando metas, trocando objetivos por celulares, notificações o tempo inteiro, né, maratona de séries da Netflix, vícios, sexo, drogas e outras, e as pessoas trocando o seu precioso tempo por tudo isso. Né? É verdade. Né? Gerson, e nós estamos chegando ao fim do ano, e eu queria que tu deixasse assim, uma mensagem, como esse é o último programa do ano, né, para as pessoas de casa assim, que querem realizar seus sonhos, os seus planejamentos para o próximo, para 2022, né? O que tu diria para as pessoas em casa? Eu diria o seguinte, que sente com o papel na mão, tá? Porque se você ficar com tudo aqui, você não vai fazer. Sente com o papel na mão e veja, olhe para dentro da tua vida e fale assim, quais áreas da minha vida precisam de um novo comportamento, de um novo rumo, de um plano para que isso seja mudado. E quando você fizer isso, entenda que esse plano pode ser de 3 meses, 6 meses, de 1 ano, vai depender do que você quer, obviamente, mas determine um prazo para que isso aconteça. E o segundo ponto, quais habilidades eu preciso desenvolver para chegar lá? Se você pensar dessa forma, em seguida a resposta que vai surgir para você é que quais as rotinas, quais os comportamentos que você precisa manter dentro daquele tempo. E não tem outra conta que fecha a não ser de você pagar o preço. Então, assim, tenho que pagar o preço em relação ao que eu quero durante determinado tempo para chegar lá. Por isso eu preciso de clareza. E entender que conseguir atingir a meta é constância, ficar constantemente repetindo comportamentos e rotinas até ficar fácil. Porque isso é o processo de instalação de hábitos. O cérebro entende que quanto mais você repete, mais fácil fica. E se fica mais fácil, ele te ajuda a conseguir. Só que ele precisa daquele tempo repetindo isso. Na verdade, Lu, a gente tem uma briga da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, entre o nosso modo sábio e o sabotador. Só que o sabotador é o nosso velho jeitão. Então ele fica puxando a gente para aquele jeito que a gente está acostumado. Por isso que o novo é difícil, né? É sempre uma luta diária, né? É uma luta diária. Muito bem. Esperamos que todo mundo consiga, né? Pelo menos parte das suas metas cumprir, né? Sim. Então tá, muito obrigada, Gerson, pela entrevista. Foi eu que te muito agradeço boa. aí poder levar uma mensagem pro pessoal. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.